Hoje a gente vai começar. Na verdade, eu mudei o título das coisas, né? Se vocês viram, antes era estudos de fãs, conceito, história e acho que era Cafandom. Aí depois eu troquei só pra conceitos e práticas de fãs. E aí hoje virou principais conceitos, tá? Então é isso que a gente vai lidar hoje na nossa aula. Tá? Não, assim, tem muito. Eu peguei, obviamente, eu fiz um recorte de os conceitos assim que todo mundo tem meio que ter uma noção, tá? Seja lá o que for que você for estudar, seja fanfic, seja fanart, seja lá o que for. Então é mais para vocês sempre terem uma ideia do que tá acontecendo, tá? Bom, vamos lá. Tá todo mundo me escutando bem? Tá tudo direitinho? Tá, tudo certinho, ótimo. Bom, vamos lá. Os principais conceitos e estudos de fãs. A primeira coisa, né, que a gente tem que lembrar é que o estudo de fãs, quando ele começou dentro da área de comunicação, tá? Então, todos os estudos iniciais vêm da área de comunicação. Até hoje em dia, a maior parte de tudo é da área de comunicação. Então, os primeiros conceitos que a gente vai ver vai ser um pouco mais ligado ali pela área de comunicação. Confesso que agora que eu tô realmente tendo tempo, né, já que agora eu não tenho mais faculdade, né, a faculdade ocupa muito seu tempo, gente, vocês não têm ideia, até você ficar sem. E aí eu tenho tempo de ler um pouco mais, e aí eu já li tanto texto que é mais ligado à área de comunicação do que mesmo a minha área, que é literatura, do que qualquer outra coisa, tá? Mas faz parte, tá? E aí, a gente vai. O primeiro conceito que é muito ligado com a questão de estudo de fãs é a ideia da cultura da convergência, né? Que foi criada, essa noção de cultura da convergência foi criada pelo Henry Jenks, que foi, né, o pai do estudo de fãs, né? A gente já falou isso 500 mil vezes aqui e vai falar mais 500 mil vezes. E aí, esse cultura da convergência, essa noção, ela na verdade é uma interligação de 3 fenômenos distintos, tá? Não é a mesma coisa. É a ideia da convergência dos meios de comunicação, da cultura participativa e da inteligência coletiva, tá? Aí nós temos aqui o que seria essa convergência dos meios de comunicação. Essa definição, na verdade, eu tirei de uma não é bem uma coletânea, mas assim, ele é um livro da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que vai explicando os principais conceitos da área de comunicação. Então, assim, ele é bem interessante. Eu vou deixar ele completo disponível na pasta de bibliografia, porque vocês podem ver outras coisas que também tem a ver, às vezes, com estudos de fãs, mas que eu não peguei aqui, tá? E aí temos lá a nossa definição, que é o processo pelo qual tecnologias anteriormente distintas passam a compartilhar tarefas e recursos. E aí eles deram um exemplo do celular. E aí por quê? O celular, ele vai ter ali a convergência de 3 tipos diferentes de meios de comunicação. Você vai ter a fotografia, né? Quem é dos anos 90 lembra que todo mundo tinha uma máquina fotográfica, né? Separada, né? Teve aquela época que era aquelas de filme mesmo, com aquele negocinho de filme, e depois, ali no início da década de 2000, a gente utilizava muito a digital, né? Antes de nós temos os celulares com câmera, né? Então a gente sempre, quando ia sair, tu tinha que carregar uma máquina fotográfica se você quisesse registrar alguma coisa. Você tem a ideia de videografia,
né, dentro do celular, que é que você pode fazer vídeos. Antes você tinha realmente a câmera para gravar vídeo, né? Era aquilo sozinho, né? Quando você tem a câmera fotográfica digital, algumas delas começam a ter também vídeo, mas não são todas, né? Demora um tempo até todas terem isso em comum. E a questão da telefonia, porque o celular, no início de tudo, né, ele era só realmente para fazer ligação de forma móvel, né? Não era aquela linha fixa. Então ali você está tendo 3 meios de comunicação diferentes no mesmo aparelho. E é isso que o Jenkins fala, que essas combinações, uma coisa faz várias coisas ao mesmo tempo, é uma das características dessa ideia da cultura da convergência, tá? Então, recuperando aqui um pouco, o Jenkins fala: convergência é uma palavra que consegue definir as transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando, né? Só pegando o telefone, o celular como exemplo, né, o nosso smartphone, né, se a gente for parar para pensar o smartphone, ele avançou em todas essas questões, a questão cultural. Por exemplo, era muito comum a gente... Não era comum, por exemplo, mandar mensagem para as pessoas, porque SMS era muito caro, né? Quem lá do início dos anos 2000 era adolescente, mandar SMS era maluquice. Hoje em dia você nem paga mais, né? Porque tá ali junto na internet, você tem um WhatsApp. Então, essas coisas, como as mudanças tecnológicas e mercadológicas, elas vão afetar o ambiente cultural e social, tá? E é esse um dos aspectos que você tem que estar sempre com eles em mente, tá? Aí você tem esse conceito de convergência que o Jenkins fala, na verdade ele vai separar em 5 categorias. Vai ser a orgânica, a econômica, a cultural, a global e a tecnológica, tá? A convergência orgânica, ele vai sempre retratar do nosso dia a dia, tá? Por exemplo, um exemplo de uma convergência orgânica é se você, nesse exato momento, você tá me ouvindo falar, mas você tá mandando uma mensagem no seu celular para alguém, e aí no canto da sua televisão, aí tem uma televisão tocando no fundo, entendeu? E aí às vezes você também tá aberto a alguma coisa ali do YouTube que você tá passando o olho, mas tá sem volume. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Essa é a ideia do orgânico mesmo, tá? Você utilizando várias coisas ao mesmo tempo. Você tem a convergência econômica, que é a ideia de empresas que controlam vários produtos ou serviços no mesmo setor. E aí eu trouxe o exemplo da Disney, tá? Que eu acho que o mais gritante pra gente hoje em dia é a Disney. Aí eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela. Aqui é para vocês terem uma ideia. Isso aqui é tudo de empresa que a Disney tem, tá? Eles separam, por exemplo, em emissoras de mídia, coisas de mídia. Aí você tem o canal da Disney, a ESPN, eu nem sabia que a ESPN era da Disney, ABC Family, ABC News, aí os canais da Disney mesmo, né? Hulu é da Disney, AE Network, Fusion não, esses aqui acho que não são populares aqui no Brasil, né? ABC News. Aí você vai pro quesito parques e resorts. Aí você tem a Disneyland e o Walt Disney, e aí eles têm uma linha de cruzeiro. É bem louco se você for parar pra pensar, né? O quanto a Disney é grande. Aí você tem os estúdios, e aí são todos os estúdios que a Disney tem. Então ela tem a Marvel, tem o Lucasfilm, tem o Motion Pictures, Animation Studios, Pixar, Touchstone. E aí você tem o grupo teatral, que aí você tem o Disney on Ice. Disney on Ice sempre vem aqui no Brasil. Eu fui criada basicamente assistindo tudo Disney on Ice, porque minha mãe sempre gostava, né? Você tem a parte do grupo. Isso aqui é o que aí você tem a parte dos produtos de consumo, né? Que é os merchandises, né? As licenças.
a loja, e aí a questão interativa, que é tipo jogos, né, e outras coisas assim. Isso tudo aqui é patrimônio da Disney. Olha o tamanho disso. Isso não dá nem pra, sei lá, a gente não tem nem noção, né? É realmente um gigante. E é isso aí que o Jenks está falando, de convergência econômica, tá? A Disney é o maior exemplo, eu acho, da atualidade que a gente tem. Você também tem a convergência cultural, e aí a convergência cultural, ela... Pode falar, Ana. Oi, Nath, desculpa, é que depois que voltou pro slide, ele tá menorzinho na tela, tipo, ele ficou meio encolhido, não sei. Ficou encolhido? Eita. Vê se aumentou. Só um Melhorou? pouquinho. Melhorou? Melhorou, vai. Vamos assim mesmo. É porque eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Deu uma melhorada agora? Deu sim. Tá. E aí, a questão da convergência cultural, ela já é ela já é uma coisa mais... Não é exatamente... ela tá ligada, por exemplo, com a noção de histórias que vão fluir em vários tipos de plataformas de mídia, tá? E aí ela também está associada à cultura participativa, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí você pode ter... O que seriam essas histórias que fluem de uma mídia para outra? Aí tu tem assim, se você for parar pra pensar, Bridgerton. Bridgerton era uma série de livros, agora virou uma série da Netflix, tá? Então ela foi de um lado, foi pro outro. Você tem... por exemplo, o parque de diversão do Piratas do Caribe. Ele era um parque de diversão e virou uma série de filmes da Disney, né? Então, tem vários... Isso acontece um pouco na Tailândia, de tipo, às vezes uma série que ela é bem sucedida, ela faz o caminho inverso. Ela é bem sucedida e eles fazem um romance, né? Eles fazem versão de novel, como eles chamam. Ou às vezes até um mangá, que isso aconteceu já umas 2 vezes. Então você tem essa mudança. E quando falo dessa convergência cultural, quando você pensa na parte de história, eles estão falando dessa questão mesmo, tá? E aí na convergência, eu falei que tinha a questão da convergência cultural, também a cultura participativa, mas segura um pouquinho sobre a cultura participativa, que a gente vai ver no próximo. Você tem a convergência global, que aí vai ser, tá ligada à questão dos processos em que culturas que estão distantes pensando assim geograficamente, né? Elas vão mesmo assim influenciar uma outra, tá? Mesmo da grande distância. Isso eu acho que o mais fácil da gente pensar é os Estados Unidos daqui, né? É longe, mas influencia bastante. Mas agora a gente está tendo a Coreia também bastante influência com a questão dos tanto da música quanto das séries. Tailândia também. A Tailândia, aqui no Brasil, é muito famosa. A questão das séries tailandesas são bem famosas. Tanto é que se você for em numa das emissoras principais, né, essa produtora que é a GMM TV, todas as séries dela, a maior parte das séries dela sempre fica em primeiro lugar quando é o dia que ela sai, né? E vários atores já vieram, né? Cada dia mais eles estão vindo pra cá. Então, isso é um exemplo assim do que a convergência global traz, tá? Que mais? Temos a convergência global. Não, a convergência global, acabei de falar, meu Deus. Na verdade, uma das coisas que a gente tem que apontar antes de ir para a próxima é que na convergência global a gente vai ter, obviamente, ali um lado negativo se a gente for pensar na questão do imperialismo, né? Culturas que têm muito poder, assim,
releia-se, principalmente nos Estados Unidos, isso pode dar, né, várias coisas que não muito boas, tá? Então tem ali um quê de colonização por conta dessa convergência global. Oi, Ana. É, sobre isso de imperialismo, essa questão da convergência global, eu lembrei de um exemplo que eu acho que é um dos mais totalmente bizarro que eu lembro, foi de quando saiu alguma temporada de Stranger Things, que eu só sei que essa temporada ela foi assim praticamente inteira uma propaganda antissoviética, no caso agora anti-Rússia, e a temporada ela saiu no dia 4 de julho, que é o dia lá da independência dos Estados Unidos, não sei o quê. Ou seja, todo um cenário, toda uma orquestra para defender um ponto de vista numa série que é consumida por pessoas de, enfim, de todos os continentes do mundo. Sim. É... eu acho que foi a quarta temporada de Stranger Things. Eu lembro. Acho que foi a quarta temporada. E isso acontece muito, né? Isso é coisa bem normal, assim, de acontecer. Quando você começa a prestar atenção, você já capta, assim, muito rapidamente essas questões. E, obviamente, que dentro dessa questão da convergência global, em que você tem isso do imperialismo, né, da colonização, da questão da colonização, né, mesmo que seja mais por influência do que literalmente uma intervenção governamental, você acaba criando uma série de preconceitos, né? Decorre muito isso, aumenta muito isso. E aí você tem a convergência tecnológica. A convergência é a fusão de tecnologias, né? Eu já dei o exemplo do celular, né? Então, assim, eu acho que essa é a mais fácil, assim, de você tocar, né? Porque agora, por exemplo, você tem uma televisão que pode assistir, você pode ver você pode acessar sites, você pode jogar jogo, não necessariamente precisa ter um console. É console em português, gente? Eu não sei. Eu sei que é console em inglês, mas o português então tá bom. Sim, o contraste da cultura ocidental e cultura oriental. Pessoas que são de fandom oriental, tipo eu vejo que muito ocidental sem noção querendo aplicar a nossa cultura, o nosso modo de pensar na cultura oriental. E filho, não dá. São coisas completamente diferentes. O movimento queer no Oriente é completamente diferente do movimento ocidental. Da mesma forma, o movimento feminista, tá? O movimento da questão do colorismo, que tem muito, né? Apesar de você não ter a figura de pessoas negras, lá você tem a questão do colorismo. E lá é barra pesada, né? Tu tem, tipo, na Coreia, coisas de produtos de clareamento de pele para pessoas que estão ficando muito morenas. Eles não chegam nem a ficar, né? Mas enfim. Tem todas essas questões. Alguém tinha levantado a mão? Porque veio o barulho, mas não tá como levantado a mão. A Vitória fez a pergunta de que se a questão da convergência global também poderia se aplicar às culturas diferentes que não se batem. Sim, é uma consequência, né? Eu imagino que seja. Assim, não sou. É, não sou expert nessa questão, assim, de detalhe, mas eu imagino que seja, né? Que você tem essa diferenciação, você vai causar o estranhamento. E a convergência não é só a ideia de você unir, né, muito bem. Às vezes também ela fala do embate, né? Um lado vai e o outro lado não vai. Enfim, aí você vai ter, por exemplo, a questão
Da cultura participativa. Aí o que é cultura participativa? Aí é realmente a nossa área, começa a falar, tá? A cultura participativa é forma como consumidores de mídia podem influenciar a cultura de maneiras sem precedentes. E aí, fandom é um tipo de cultura participativa. A gente vai falar mais especificamente daqui a pouco, vai ter um item todo sobre isso, mas é só para vocês terem assim, uma prévia que o fandom se entra aí na ideia de cultura participativa, tá? E você tem a noção da inteligência coletiva, que é o terceiro bracinho ali da questão da convergência da cultura, que ele, na verdade, ele não foi... A ideia de inteligência coletiva não é do Jenkins, ele é de eu acho que o Pierre Levy, eu acho que se fala. Ele é francês, não tenho certeza, mas acho que ele é francês. E aí ele tá falando o seguinte sobre o que vem a ser inteligência coletiva. É um conjunto de saberes compartilhados pela memória, pela percepção e pela imaginação, resultando na aprendizagem coletiva e na troca de conhecimentos. O que isso significa? Basicamente, a ideia da inteligência coletiva é que conhecimento não é sozinho. Ele é uma coisa que você constrói com outras pessoas. É tudo sempre em comunidade, tá? Não existe uma única coisa que foi criada que foi só por uma pessoa só. Para chegar com determinada noção, mesmo que seja extremamente inovadora, outras coisas devem ter acontecido anteriormente para causar esse pensamento. A gente pode dar o próprio exemplo dos estudos de fãs. Quando eu comecei a dar aula para vocês, eu falei, o que foi assim o estopim, o considerado o pai, foi o Jenkins. Mas quando você vai olhar a história, o Jenkins ele deu só um pulo do gato, porque você teve estudiosos antes que já estavam falando de coisas similares, que é a base do que o Jenkins fala, tá? Então, não existe aquele ser mega iluminado que vai fazer vai trazer uma coisa completamente nova. É sempre em base de alguma coisa, tá? Então, por isso que a noção da inteligência coletiva é muito importante, tá? E aí a gente tem a questão da cultura participativa, tá? E aí o que vem ser a cultura participativa? Esse daí, eu retirei essa definição do livro do Jenkins. Ele é recente, ele é de 2014, né? Se você for comparar com... 2014 não, 2016. 2016 ou 2014, eu não sei. Os locais estão com horários trocados, enfim. Mas eu acho que é 2016. Que se chama Participatory Culture in a Networked Era. É o primeiro capítulo, se eu não me engano. É o primeiro capítulo? Eu não lembro se é o primeiro capítulo, mas é um capítulo que se chama Define Participatory Culture, tá? E aí o que ele fala? Uma cultura participativa é uma cultura com barreiras relativamente baixas para a expressão artística e o engajamento cívico, que dá forte apoio ao ato de criar e compartilhar suas criações, além de algum tipo de mentoria informal, por meio da qual o que é conhecido por aqueles com mais experiência é repassado aos novatos. Uma cultura participativa também é aquela em que os membros acreditam que suas contribuições são importantes e sentem algum grau de conexão social entre si, No mínimo, eles se importam com o que as outras pessoas pensam sobre o que eles criaram, tá? E aí, se você for, né, parar pra pensar, o que o fandom faz, né? Principalmente quando a gente pensa nas raízes do fandom. Aqui, quando ele fala sobre você ter uma mentoria informal, quando a Joana veio falar do livro do Enterprise Women, e ela falou de toda aquela rede de pessoas que se conheciam, né, fisicamente, tinha praticamente meio que um mapa de fãs de Star Trek por todos os Estados Unidos. E aí
essas pessoas que já estavam algum tempo no fandom, quando chegavam novatos, elas explicavam as coisas e você tinha isso, né, de passar de uma coisa para outra. Hoje em dia isso tá um pouco mais defasado porque fandom se tornou algo muito massivo. Mas, até se você pegar 20 anos atrás, quando eu entrei em fandom, essa questão da mentoria ainda existia, ainda estava bem viva. Eu tive meio que mentoras quando eu entrei. Né? Eram mulheres mais velhas que eu e que me ensinaram várias coisas de fandom. Eu ainda tive essa graça, né, de passar por isso, de ter uma mentora. Oi, Eloá, pode falar. Boa noite, gente. Não, eu acho que assim, acho que mudou um pouco o perfil dessa coisa da mentoria, mas ainda existe. Se você prestar diretamente na produção, né? Quando o pessoal é de legendador e tal, você tem alguém ali, né? Principalmente no formato do Viki, eu cheguei a entrevistar pra minha monografia uma legendadora do Viki, então, né, tem. E querendo ou não, no processo ali de fanfic, quando você, em alguns casos, né, pelos comentários, você acaba recebendo umas dicas e criando laços. Eu também cheguei a passar por isso bastante. Então, acho que só se remodelou, mas essa coisa da mentoria ainda persiste, de um jeito, né, de uma dinâmica diferente. Eu não acho que exatamente seria mentoria do que o que você está falando. Isso daí sempre vai existir, sempre existiu. A questão da mentoria, ela tá muito mais ligada a você falar mais da a estrutura do fandom, digamos assim, tipo, a etiqueta do fandom, o que você pode ou não fazer. Isso que você comentou, ela tá muito mais ligada com a questão de edição. A questão de edição, tanto de FIC quanto de qualquer outro tipo de trabalho artístico, ela não entra exatamente nessa noção de mentoria que a gente está pensando, tá? É um tipo de mentoria, mas não é essa mentoria que o Jenks e as pessoas aqui estão mencionando. Porque tinha tudo aquilo, tipo assim, você tem que manter um determinado tipo de postura, o que é certo, o que é errado. Essa era a mentoria quando você vê esses tipos de textos, é mais nessa ideia. Mas realmente, hoje talvez tenha sido remodelado. Mas quando você pensa a mentoria daquela época, é mais isso. Isso, tipo mestre em Padawan. Tipo, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tá? A mentoria tem mais esse conceito, é mais ligado a isso, a sua postura dentro do fandom do que realmente algo assim. Pode falar, Amanda. Boa noite, pessoal. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Eu já vi essa questão da mentoria de forma um pouco... Como é que eu posso explicar? Em forma de briga mesmo. Tipo assim... Você errou alguma data ou então você se equivocou em alguma informação por ser muito recente no fandom e aí as pessoas te chamavam de poser e etc. E aí rolava essa coisa, tipo, você tá dentro do fandom iniciando ainda e as pessoas não eram tão gentis porque você se equivocou em alguma informação. Eu já vi muito isso. E a minha pergunta é se comentários em fanfictions, por exemplo, são considerados cultura participativa. Eu já vi histórias mudando a sua direção assim de narrativa porque a autora viu alguns comentários e aí foi mudando o caminho daquela narrativa. Tá, dois comentários. Isso de você ter resposta de por que você errou isso não é mentoria, tá? Isso são pessoas sendo escrotas com você. Mas mentoria, na verdade, é uma coisa. Você acaba desenvolvendo um relacionamento com a pessoa. É literalmente o exemplo. Desculpa, quem foi que falou do mestre Padawan? Foi Fernanda. É exatamente isso, você desenvolve uma relação com uma pessoa. Não é uma coisa tipo assim, uma pessoa do nada vai, mete um comentário ali e você aprende com aquela pessoa. Não, é uma coisa assim, ao longo do tempo, tá? A mentoria é um processo. Ela não é uma coisa que vem de agora, tipo, eu faço um comentário, não sei o que e tal. Mentoria é um processo mesmo,
Que a pessoa vai aos poucos passando a experiência e o conhecimento dela para outra pessoa. Por isso que eu falei que isso se perdeu aqui, na atualidade, porque você não tem isso, né? Esse processo de você ter uma figura de uma mulher, geralmente uma pessoa mais velha, que já tá no fandom há muito tempo, e aí vocês conversam, ela te ensina algumas coisas, ela mostra que funciona, e não sei o que, aí ela vê alguma coisa que você fez, ela fala, olha, isso não é legal, e não. Você crescer, você ter um relacionamento com uma pessoa que tá mais tempo no fandom e ela te ajuda a se virar dentro do fandom, entendeu? A mentoria é isso. É uma questão que muitas vezes não passam, principalmente na atualidade, porque é defasado. Então não tem isso. Eu acho que o relacionamento mais longo que você pode ter com uma pessoa é se ela for sua beta. Se for sua beta, ou te ajudar a, como ela falou, a editar vídeo e tal. Mas fora desses âmbitos assim de edição de trabalho artístico, tu não tem muito isso. Pelo menos eu não vejo, não escuto ninguém falar, nossa, eu tenho uma mentora muito boa. Eu nunca, não vi, desde assim, depois de 2005, 2006, assim, pra frente, eu não vi isso. Pode existir algum fandom aí? Pode, mas eu realmente, assim, nos mais conhecidos eu não vi. Né? Seria até interessante se alguém tiver uma história dessa, compartilhar. E cultura participativa não é questão de, tipo assim, comentário cultura participativa, isso não é. Cultura participativa é um sistema. O comentário, ele está inserido dentro da lógica do fandom. Então, ele é participativo, ele está na lógica do participativo, tá? Você não tem, tipo assim, isso é cultura participativa ou não. Você tem que pensar no sistema. Como é que o sistema do fandom funciona? O sistema do fandom é basicamente isso que foi descrito aqui, tá? Então, qualquer ato de dentro de fandom, né? Mesmo aquela pessoa que não tá falando com ninguém, né? Os nossos famosos lurkers. Não tá falando com ninguém, mas tipo, vai todo dia checar novidade lá no Twitter de não sei do quem, assiste vídeo essay da série favorita, dá like em post no Instagram, vai no fanfiction e dá kudos na fic que lê. Fala com alguém? Não, mas ela interage de certa forma, mesmo que fosse de uma forma indireta. Ainda assim tá fazendo parte da cultura, tá? Ficou claro? É porque isso aqui é umas coisas meio estranhas, né, pra gente, assim, principalmente se você for de letras, você fica assim, isso eu nunca vi na minha vida. Aí você tá meio confuso. Ficou claro, sim, mas que bullying, hein? Mas é um rolê, assim, olha, tu não sabe qual foi o rolê pra eu tentar achar uma boa explicação. Obrigada. Pior ainda. Tá todo mundo ok até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Esse é o momento de vocês, não? Ok. Aí a gente vai ter o Web 2.0. O Web 2.0, tipo assim, isso aqui é extremamente comunicação, um pouco partindo para ciências da computação, mas você deve entender mais ou menos o que significa este inferno, porque você vai ver vários artigos escritos não sei o que na Web 2.0 e tu vai ficar, mas que inferno é a Web 2.0? Então, eles meio que dividem a internet, assim, em questão de evolução, por esses nomes assim, Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0, tá? A Web 1.0 é quando você tem a migração das coisas para a internet, né? Então, tu pega ali década de 80, final da década de 80 e ali 90, tá? E é quando começa o fandom migrar pra internet. A Web 2.0, ela não é que ela seja uma nova versão da web, tá? Como tá aqui escrito. Mas ela vai ser o momento que começa a aparecer sites, plataformas que ela vai ter um foco em conteúdo gerado por usuário e de interação. Ela ainda não tá naquele nível redes sociais tipo Instagram, porque o Instagram,
TikTok, YouTube, no jeito que a gente vê hoje em dia, ele vai estar ali mais para Web 3.0, que é ali na virada de 2010 e 2011, tá? Mas a ideia, né, desse 2.0 é quando realmente começa a evoluir. Aí aqui eles trazem, é interessante que ela faz eles trazem um exemplo para você pegar, para entender o que seria esse Web 2.0 que aparece muito, tá? Essa ideia aqui. Em vez de depender de repórteres profissionais para obter informações sobre um protesto no Irã, uma pessoa poderia simplesmente pesquisar Irã no Twitter e provavelmente receber centenas de tweets com links para tudo, desde blogs até a CNN, e vídeos do YouTube dos próprios cidadãos iranianos. Além disso, muitos desses tweets podem ser, na verdade, atualizações instantâneas de pessoas que usam Twitter no Irã. Isso permite que as pessoas recebam informações diretamente da fonte, sem serem filtradas pelas organizações de notícias ou censuradas pelos governos. Então, aqui a gente está falando exatamente naquele momento da internet que aparecem os jornalistas independentes, por exemplo. Ou pessoas que não são nem jornalistas, mas acabam virando meio que jornalistas porque elas começam a noticiar o que não aparece nas mídias mainstreams, tá? Então, o Web 2.0 é exatamente esse momento aí que o usuário começa a tomar as coisas nas mãos, tá? E isso é importante saber porque esse momento do Web 2.0 é o momento do fandom realmente se solidificar na internet, tá? E vai ser mais ou menos no mesmo tempo que as coisas, tipo, o AO3 vai aparecer, né? Você vai ter aquela diminuição, você vai ter os blogs, tipo o Live Journal, né? Você vai ter isso tudo, vai ser nesse momento, no Web 2.0, tá? Tranquilo, gente? Deu pra entender mais ou menos o que eu tô falando aqui? Ok. Aí nós vamos falar da nossa querida palavra fã, né? Que fã é um problema, tá? Fã é um problema. Porque, assim, é uma palavra que ela é muito... não é que ela causa divisão. Ela é uma palavra que ela é bem difundida, só que ela tem várias questões, assim, envolvidas, tá? A gente, antes, né, da aula de hoje, em que a gente está trabalhando diretamente com o conceito de fandom, já de uma perspectiva mais conceitual, né, mais acadêmica, a gente já viu aqui do fãs como foi representado na mídia, né, quando a Joana veio e ela falou sobre como era pré-Textopolters, né? A representação dali dos anos 80, dos anos 70, né? Que aí ela até falou sobre os estereótipos de fãs, que era o groupie, o nerd abobado, a histérica, né? Tem aquilo tudo. E na última aula também eu acabei mencionando um texto que se chama Fandom as Pathology, The Consequences of Characterization, da Jolie Janson, em que ela trabalha com a... Que na verdade ela não trabalha, ela expõe, na verdade, a forma com que fãs são vistos pela academia como elitistas, como uma forma elitista e uma forma... esqueci outra palavra que ela fala. Mas é basicamente porque eles são elitistas e não gostam de pessoas que não gostam de coisas de uma cultura mais sofisticada, né? Então, sempre vejam ali eles como pessoas doentes e desequilibradas. Não é o ponto que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar mesmo da questão do conceito de fã dentro dos estudos de fãs, tá? Antes da gente ir pra, tipo, a mais consolidada, a gente vai dar um passo, não um passo anterior, porque na verdade isso é algo novo, recente, assim, essa noção, tá?
que tem no texto do Daniel Cavicchi, que é o título do texto Before Fan, Shaping the History of Enthusiastic Audience, que aí ele vai falar nesse texto o quão complicado é você atrelar fandom apenas a partir de Star Trek. Porque você pode... porque é possível você estudar tudo que o fandom as práticas de fandom historicamente, porque são práticas que já foram feitas por pessoas anteriormente antes de você ter a palavra, né? E até um comentário que a Joana fez ontem, quando a gente estava conversando, né? Que ela tá escrevendo o TCC dela e eu tô ajudando com várias coisas. E aí a gente estava conversando sobre a questão do uso da palavra do fã, e ela falou assim, um dos problemas é que as pessoas ficam mas a palavra fã só apareceu no século XIX. Isso quer dizer que não existia antes? Não. Isso quer dizer que não existia um vocabulário para nomear aquele tipo de atitude. Muitas das pessoas, e isso acontece mesmo nos estudiosos, nos pesquisadores, é que tem esse costume de ver que se não tem um nome anteriormente ao fato, quer dizer que ele não existia antes daquilo. E não é bem assim. Imagina se eu virasse pra vocês e falasse, olha só, gente, como não existia a nomenclatura gay e nem lésbica, quer dizer que não existiu gay e lésbica antes do contemporâneo. Faz sentido isso? Vocês realmente acham que não vai ter gay, lésbica, pessoa trans no passado? Eles podem ter uma configuração diferente, ser inserido na cultura de forma diferente. Mas eles continuam existindo, gente. E é mais ou menos isso, essa é a questão do pensar o fã. Fã sempre existiu. A questão é que a gente não tinha palavra antes do século XIX para isso, tá? E aí, o Cavicchi, ele veio vir falar sobre isso nesse trabalho dele. O Cavicchi, ele é uma pessoa interessante porque ele não estuda fandom contemporâneo, né? Fandom de agora, de modernidade. Ele estuda aficionados por música do século XIX. Então a vida dele é, na verdade, ir em bibliotecas em que pessoas estão, pegar tipo diários de pessoas que são loucos por música e analisar o dia a dia dessas pessoas, ver como é que era o cotidiano por conta da paixão pela música e tal. Então ele trabalha com isso. Então é bem interessante a pesquisa dele em si, porque, né, no século XIX. Bom, aí ele fala isso daqui. A etimologia de fã aponta para definições ligeiramente variadas. Os estudiosos e os próprios fãs usam rótulo de forma descritiva e prescritiva para se referir a diversos indivíduos e grupos, incluindo fanáticos, espectadores, groupies, entusiastas, perseguidores de celebridades, colecionadores, consumidores, membros de subculturas e públicos como um todo. Dependendo do contexto, eles também o usam para se referir a afinidade, entusiasmo, identificação, desejo, obsessão, posse, neurose, histeria, consumismo, resistência política ou uma combinação desses elementos. Então, qual é o problema do da palavra fã? Usa para qualquer coisa. São noções diferentes, mas usa a mesma palavra. E isso causa um problema. Então, aí tu já vê o primeiro problema do conceito de fã. Então, esse é o primeiro passo para trás que você tem antes de você ir pensar no conceito de fã, né? Geralmente, as pessoas trabalham com, vamos falar o conceito clássico e depois a gente desconstrói. Eu já quero chegar no desconstruído, vamos pensar no desconstruído, que aí quando você for ver o clássico, você vai vir mais com uma coisa um pouco mais consolidada, e é por isso que eu fiz essa troca, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer pergunta? Não? Ok. E aí, o que aconteceu? Agora que a gente vai falar da questão do clássico, eu não trouxe definição do Jenkins de Textocultures, tá? Eu peguei de outro livro dele, que é de 1994, né?
Quer dizer, eu peguei no texto da Copa, que é de 2014, que ela cita, que é de 1994. Apesar de eu ter esse livro, tá? Que é do James Kontulak. Ele é um livro sobre Doctor Who e Star Wars, Star Trek. Tô com Star Wars na cabeça, não sei porquê, meu Deus. Enfim, e aí ele vai falar o seguinte sobre isso, sobre o livro. Ele fala que o livro ele vai adotar uma distinção entre fãs, participantes ativos de fandom, como instituição social, cultural e interpretativa, de seguidores, membros do público que assistem e gostam regularmente de programas de ficção científica na mídia, mas que não reivindicam nenhuma identidade social maior com base nesse consumo. Apesar, isso aqui é bonitinho, bem organizado. Isso tudo aqui, esse trecho que ele falou é basicamente que ele passa a falar o tempo inteiro no Textual Poetry de formas diferentes, tá? Por isso que eu escolhi esse aqui, porque ele tá resumido, lindo, maravilhoso. O Textual Poetry, ele tem muitos e muitos parágrafos e tal, falando disso. Mas é essa a ideia que eu quero botar. Que isso se aplica a Textual Poetry. Ele faz essa diferença, tá? Que ele tem essa ideia de seguidores, são pelas pessoas que simplesmente assistem, depois desliga a televisão e tá tudo bem. E você tem aquelas pessoas que depois disso falam, eu preciso ler mais, né? E no caso, a maior parte das pessoas que estão aqui, eu imagino que seja do grupo de que precisa de mais de alguma coisa, né? Enfim. Ai, meu Deus. Aí, tá? Ele fala isso nesse texto. E eu não peguei exatamente o trecho que ele fala isso no Textual Poetry. E ele vai um pouco além dessa questão da definição do fã. Ele vai falar que o fã, na verdade, ele é um modo de consumir cultura pop. Porque você vai ser fã de várias coisas diferentes e você vai ter as mesmas práticas. Não vai muito longe. Vou dando exemplo. 2 semanas atrás estava super lendo Spock Kirk, porque eu tinha visto cenas dessa nova série de Star Trek, né, que é Strange New Worlds. Aí eu comecei a reler as minhas fics antigas de Star Trek, amor origem da minha vida. Essa semana saiu Bridgerton, a 3ª temporada, que tem o meu casal favorito como principal, que é Pauline, que virou canon, né? Estou há 3 dias lendo fic e surtando sobre eles no Twitter. Fiz exatamente as mesmas coisas que eu fiz com Spock e Kirk, mas usando textos diferentes. E é isso que ele tá falando. O Jenks fala que o ser fã, ele é um modo de consumo. Ele não tem nada a ver com só o sentimento dele, ele gostar de alguma coisa, tá? É uma outra coisa na visão do Jenks, em que muita gente, inclusive eu, concorda, tá? Que é uma forma de você consumir algo. Não é necessariamente ser fã de uma coisa ou outra, tá? Aí, você vai ter aí não sei se vocês vão lembrar disso, mas a gente falou na última aula do texto do Nicholas Abercrombie e Brian Longhurst, que é Fans and Enthusiasts, do livro Audience: A Sociological Theory of Performance and Imagination. E aí eles têm esse capítulo falando só de fã. E aí eles propõem uma nova terminologia para tentar explicar os níveis de fãs, tá? E o que é interessante na terminologia deles é que, na verdade, eles não vão fazer nível 1, 2, 3. Eles vão dizer que é um contínuo, né? Contínuo seria uma linha e aí ele vai variando, né? Aí o primeiro assim, da etapa, né, aqui, seria o consumidor. E aí você teria o fã, o que eles chamam de cultista, que no inglês é cultist, mas não
existe essa palavra em português. E aí, então eu meio que traduzi dessa forma, porque é o sufixo, né? Enfim. Entusiasta e o petty produtor. Eu não traduzi petty porque eu li o texto e eu não entendi se o petty ele estava querendo dizer na questão de ser pequeno produtor ou ser o produtor que cria alguma coisa porque ele estava chateado com alguma coisa do original e aí queria fazer algo parecido e aí ele faz. O texto é meio ambíguo, não ficou muito claro pra mim. Então eu falei assim, eu não vou traduzir isso, vou botar petty e aí seja o que Deus quiser. Tá? E aí o que acontece? O que significa cada uma delas? O consumidor, ele vai ser aquele que tem um uso generalizado ali das coisas. Aquele que acende televisão, assiste o programa, fala, pô, legal. Assistiu, apaga a televisão e continua com a vida, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá? Não tem nenhuma organização de assistir nada, não tem nada sistematizado, ele assiste o que der na telha, tá? É bem assim. Então, a gente queria, né, consumiria muito menos do nosso tempo, mas a gente é um bando de doido que não consegue ficar fazendo nada que não fique, tipo... ou você tem zero interesse ou um interesse completo. Toma a sua vida, né? Tipo 8 e 80. Enfim.